Fala, galera aqui do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Galera santista de plantão, muito boa noite. Estamos chegando aí já quase no final deste domingo, dia 3 de agosto. Pessoal que está ligado aqui no nosso canal Bola na Zona, o canal que fala sobre o futebol paulista, onde o futebol paulista é assunto sério. E por falar em assunto sério, amanhã, segunda-feira, dia 4 de agosto, às 8 da noite, teremos o nosso Santos Futebol Clube entrando em campo para enfrentar a equipe do Juventude. Galera, vamos aguardar, né? Expectativa grande para esse jogo de amanhã. É uma decisão para o Santos Futebol Clube, hein? É uma decisão. Vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes do jogo. Pode ter estreia aí da nova contratação do Santos, o lateral direito, Mike, ex-Palmeiras. Kleber Xavier balançando no cargo. Dependendo do que acontecer amanhã, ele pode ser demitido. Arbitragem, assunto da arbitragem, assunto polêmico também. O árbitro da partida de amanhã, Santos e Juventude, no Morumbis, o mesmo árbitro, o mesmo bandeira, né? Um dos bandeiras é o mesmo, o VAR é o mesmo, daquele jogo, Fortaleza 2, Santos 3. Lembram desse jogo? Que em 2 minutos marcaram 2 pênaltis. Em 2 minutos. Eu nunca vi isso no futebol brasileiro. Se alguém viu isso, quiser até comentar aqui, fiquem à vontade. Mas eu não me lembro, não me recordo que em 2 minutos marcassem 2 pênaltis a favor do time da casa. E se os pênaltis tivessem existido, beleza. Em 2 minutos aconteceu 2 pênaltis. Real, foi realista. Tranquilo, faz parte do futebol. Né? Infelizmente, o jogador, né, do Santos cometeu 2 pênaltis infantil, não vamos discutir. Mas a questão é que os pênaltis que foram marcados, né, que o VAR chamou o árbitro naquele jogo, né, foi antes da parada para o Mundial de Clubes, foi brincadeira, né? 2 pênaltis inexistentes. Falar que foi pênalti aqueles 2 lances é piada, né? Piada mal contada, para dizer a verdade. E por, vamos se dizer, azar do Santos, do clube, dos torcedores santistas, né? Porque eu falo que é azar do clube e azar dos torcedores que vão lá no Morumbi amanhã, né? No Morumbis, né? Comprou ingresso, né? Para quem não é sócio, está pagando ingresso caro para assistir o jogo, né? Para apoiar o time, e já vai com o coração na mão, né? Pensando, será que a arbitragem vai aprontar? Né? Já fica aquela questão, né? Aquela pergunta no ar. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em Fortaleza, no jogo contra o próprio Fortaleza, né? Será que vai acontecer a mesma coisa? Sabe? Então, são perguntas que já começam a ser anunciadas, né? Mas muitas pessoas vão falar, mas já está chorando, né? Eu estou fazendo esse vídeo hoje, domingo, dia 3 de agosto. O jogo ainda não aconteceu. Mas tudo pode acontecer. Só que o que me causa estranheza é ninguém falar nada. Ninguém da diretoria do Santos fazer uma nota, publicar uma nota. Por quê? Aquele jogo, o Santos ganhou 3-2. Então, assim, aqueles 2 pênaltis que foram marcados, meio que caiu no esquecimento, porque o Santos ganhou. Ganhou 3 pontos. Mas tem que ser levantada essa questão. Porque
A arbitragem daquele jogo, que vai ser a mesma de amanhã, dia 4 de agosto, contra o Juventude, a mesma arbitragem, o mesmo árbitro, o mesmo VAR, o mesmo bandeira, que apitou Fortaleza e Santos, antes da parada do Mundial. Não faz muitos anos. Ah, mas isso aí já aconteceu muitos anos atrás, já passou. Não, foi recente. Foi recente. Foi no último jogo da parada para o Mundial deste ano, 2025, que aconteceu isso. O Santos foi prejudicado. É que a sorte que o Santos venceu o jogo, mas o Santos poderia ter sido prejudicado e muito com essa marcação de 2 pênaltis seguidos em 2 minutos lá contra o Fortaleza, na casa deles. Então, essa mesma arbitragem que vai apitar amanhã Santos e Juventude. Então, é uma questão já para se preocupar, né? Eu, como torcedor santista, talvez muitos torcedores nem se preocupou em fazer esse levantamento, quem vai ser a arbitragem, mas já é um fator para se preocupar, e muito. E o que, como eu disse, né, o que me causa estranheza é a diretoria do Santos simplesmente se calar, né? Não fazer nenhuma nota oficial, postar uma nota nas suas redes oficiais do clube, questionando isso, questionando a CBF, né? Isso é uma falta de respeito com o clube, sabe? O Santos, sinceramente, o CBF, outras entidades, né? Federação Paulista, sabe? Não tem um pingo de respeito mais pelo Santos. Isso mostra quando se escala árbitros que já prejudicaram o Santos para apitar novamente o jogo do Santos. Ainda mais na situação que o Santos se encontra, que precisa vencer a partida, que é uma decisão, é como se fosse uma final de campeonato amanhã para o Santos, e simplesmente me escalam um árbitro duvidoso, uma arbitragem duvidosa, um bandeira duvidoso, um árbitro duvidoso, o VAR duvidoso. Só um dos bandeiras que apitou o jogo contra o Fortaleza que não vai estar novamente na partida de amanhã contra o Juventude. Só trocaram um bandeira, porque o restante, a equipe é a mesma. Agora, a questão é, por que escalaram esse árbitro? É um jogo importante, é um jogo decisivo. O Santos precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O Santos está afundado na zona de rebaixamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre os resultados da partida, que terminou agora há pouco. Eu estava só esperando alguns jogos terminarem para ter um pouco mais de base na parte da classificação do campeonato, para comentar um pouco mais a respeito. Mas o Santos tá lá, está afundado na zona de rebaixamento. Então amanhã precisa de um árbitro sério, uma arbitragem séria, um VAR sério, um bandeira sério. Porque um erro, não estou querendo aqui dizer a teoria da conspiração, que os árbitros de amanhã, né, a equipe de arbitragem já vai entrar para prejudicar o Santos. Estou querendo dizer isso. Mas pelo fator de já ter prejudicado um jogo recente, que foi contra o Fortaleza, jogo recente, não faz tanto tempo assim. O Mundial foi agora em julho, foi em junho, e o jogo Santos e Fortaleza, vou pegar a data aqui, para ter uma ideia melhor da questão de datas de jogo. Vamos pegar aqui, ó, quando foi Santos e Fortaleza. Santos e Fortaleza, aqui, ó. Fortaleza e Santos.
Foi dia 12/6. Dia 12/6. Eu falei julho, me equivocadamente, né? O Mundial foi em junho, né? Começou dia 15 de junho, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso, né? Ficou um mês aí. É que como terminou agora em julho, né? Comecinho de julho, mas não pegou o mês de julho inteiro, né? Ó, Fortaleza e Santos. Fortaleza 2, Santos 3. Foi dia 12/6. Dia 12/6. Então, 12 de julho, um mês. Dia 12 de agosto, né, que ainda vai fazer, né? Seria 2 meses, né? Então, é um passado recente. É um passado recente de uma equipe que prejudicou o Santos. Prejudicou. Ah, o Santos poderia ter vencido aqui por 3-0, 2-0, né? E os pênaltis que foram marcados. Inclusive, eu até fiz um vídeo no canal. Vocês procurarem aqui no vídeo, aqui no canal Bola na Zona, tem um vídeo meu falando sobre esse jogo, né? Eu nunca vi isso na minha vida, né? Em 2 minutos, 2 pênaltis marcados e de forma inexistente, né? Arrumaram 2 pênaltis para o Fortaleza. Então, assim, por esse histórico desse passado recente que aconteceu, e ser a mesma equipe que vai apitar amanhã o jogo do Santos, é preocupante. É preocupante. Sabe? E simplesmente a diretoria do Santos cruza os braços e não fala nada. Simplesmente, sabe, deixa passar batido. Sabe, isso mostra como que o Santos Futebol Clube está sendo administrado, está sendo gerido. Essa é a razão que nós falamos aqui, né? E assim, não é só a questão criticar por criticar, falar por falar, mas não temos motivos e razões para falar ao contrário, né? Falar coisas boas, né, da administração do Santos Futebol Clube. Por estas razões. Porque nessas horas precisa ter um presidente ponta firme, né, conselheiros, né, gestores, o diretor de futebol, que agora o Alexandre Matos, né, falar, vir a público falar, olha, nós queremos questionar a arbitragem. Essa arbitragem foi a mesma que prejudicou o Santos contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Levantar a lebre, levantar os panos. E depois que acontecer, se acontecer a bobagem, aí não adianta reclamar. Supondo que haja um erro de arbitragem, haja um erro no VAR, haja um erro do Bandeira contra o Santos, favorecendo o Juventude, supondo, são suposições que eu estou levantando aqui. Não estou dizendo que vai acontecer. Pode acontecer, são suposições. Não adianta depois vir, depois do jogo, falar, o Santos foi prejudicado, teve um pênalti que o juiz não deu. Aí ninguém fala nada. Contra o Internacional, teve um pênalti claro contra o Santos. Desculpa, a favor do Santos. Teve um pênalti claro, a favor do Santos. A bola bateu na mão lá do jogador do Internacional. Alguém chamou o VAR? Alguém deu um toque lá no VAR e falou, teve um pênalti aí, ó. Ou o VAR se ligou no lance, chamou o árbitro. Não vou nem falar que alguém deveria chamar o VAR, porque não existe interferência externa com relação ao VAR, para alertar o VAR. O VAR, se liga aí que... Né, estou falando aqui por modo de dizer, né? Isso, na verdade, não existe, né?
um modo pejorativo que eu estou dizendo aqui. Mas, assim, na questão do VAR tomar uma atitude, chamar a arbitragem, falar, ó, dá uma olhada no lance aí que teve uma bola na mão do jogador do Internacional, dentro da área. Um pênalti a favor do Santos. Ninguém falou nada. A televisão não mostrou. Depois, no dia seguinte, que mostraram, né? O lance, nas redes sociais, aí os comentaristas, os youtubers, os influencers, né? Aí comentaram, teve um pênalti a favor. Mas ninguém viu isso na hora do jogo. Porque a televisão não mostrou, o VAR não viu, o VAR não chamou. Simplesmente. Agora a pergunta é: se fosse contra o Santos, é isso que eu queria falar aquela hora e acabei trocando. Se fosse contra o Santos, o pênalti contra o Santos, a arbitragem tinha chamado? O VAR tinha chamado? Eis a questão. E quando a bola bateu na mão do lateral esquerdo do Santos, o Escobar, o VAR chamou. Ó, bateu a mão na bola. O braço estava aberto. Pênalti. Aí foi pênalti. Aí beleza. Mas foi contra o Santos. Sabe? Então, assim, eu não quero, sabe, dizer que é teoria da conspiração, então, sabe? Mas são vários fatores que preocupa muito. Preocupa e muito. Sabe, o Santos já não está numa situação boa no campeonato, né? O time não engrenou ainda, com Neymar e companhia ainda não engrenou, né? O Santos trouxe algumas contratações que são contratações, não são reforços. Reforço é o Zé Rafael. O Zé Rafael é um reforço, pode-se dizer. Ele joga muito, joga bem. Apesar das últimas partidas, né, ter dado uma caída, o Zé Rafael é um jogador que podemos dizer, sim, é um reforço. Neymar, quando está em campo, é um jogador diferenciado, tirando, não vou nem entrar no mérito aqui dos bastidores, né? Neymar fora de campo, não vou nem entrar nessa questão, não estou dizendo o jogador, Neymar. Nós sabemos que ele tem um diferencial. Ele pode resolver uma partida. É um reforço? É um reforço. Agora, o Ilharão. Podemos dizer que o Ilharão é um reforço? Até agora, não, vamos se dizer que entrou lá uns minutinhos contra o Flamengo, mas já não jogou mais. Departamento médico. Assim, sabe, contrata um jogador, com a tecnologia que nós temos hoje, e dá para fazer todos os tipos de exames, para saber se o jogador tem lesão, se não tem, o grau de lesão, dá para saber tudo com os aparelhos, com os equipamentos modernos que temos hoje dentro da medicina. Não dá para saber que, poxa, o Ilharão não é uma contratação boa. Não adianta a gente contratar esse cara que não vai agregar. Pô, será que não tem ninguém para ver isso dentro do clube? Não vai jogar. Amanhã mesmo. É um jogador que não vai ser relacionado. Guilherme também está fora do jogo. Nós sabemos que ele teve uma lesão, né, no tornozelo. Então, ainda vai demorar um pouco mais aí para ele se recuperar. Mas o Guilherme não foi nenhuma contratação, né? Recente. Já estava no clube, mas estou dizendo contratações agora. Igor Vinícius, lateral direito, é um reforço? Ou simplesmente foi mais uma contratação? Aí trouxe agora o Mike. Vamos aguardar, vamos ver como que ele vai jogar no Santos. Espero que ele jogue bem, que ele resolva o problema da lateral direita, que já vem de anos.
anos, né? O Santos tentando o lateral direito e não consegue firmar um, né? É impressionante, né? Como que pode um clube que já revelou tantos jogadores na base, tem uma base, como se dizer, uma base forte, revelando craques para o futebol mundial, como o Neymar, Rodrigo, entre outros, né? E não tem um lateral direito, um sub-20, um sub-17, não tem. O Santos não consegue lançar um lateral direito que apoie, saiba marcar e vai pagar uma grana alta aí pro Mike. Mas se resolver ainda o problema, menos mal, vamos se dizer, né? Talvez ele estreie amanhã, vamos aguardar, né? Pelo menos a promessa dele talvez entrar até jogando o lateral direito, Mike. A nossa zaga fraca, até agora não tivemos uma contratação de peso que ajudasse no setor defensivo, um zagueiro bom. Os zagueiros que nós temos, não dá para contar. Zé Ivaldo, contratação péssima. A pedido do ex-treinador Pedro Caixinha. O Luizão, que veio do Novo Horizontino, até agora também não disse por que veio. As vezes que teve a oportunidade de jogar, foi péssimo. Baço amanhã não joga. Então, a provável zaga do Santos amanhã é Gil ou Luan Pérez. Gil, que já não joga várias partidas, e Luan Pérez. Ou Luizão e Luan Pérez. Olha com quem nós vamos de zaga amanhã. Mas assim, entre Luizão e Gil, eu colocaria o Gil. Pelo menos pela experiência dele. Mas ele tá sem ritmo de jogo nenhum. Sem ritmo de jogo nenhum, o Gil. Uma zaga totalmente lenta. Se for Gil e Luan Pérez, ou Luizão e Luan Pérez, é levantar a mão para o céu e rezar. E detalhe, né? O Juventude tem 11 pontos ganhos, é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro deste ano. Só o saldo de gols, olha só, o saldo de gols do Juventude, hein? Menos 22. Menos 22. Menos 22. Então, essas estatísticas é o que me preocupa e muito, né? Essas malditas estatísticas. Ah, o time não ganha há 100 jogos. O time tal não ganha. Vai jogar com o Santos. É preocupante. Porque esse time XYZ, que está numa estatística péssima, não ganha fora de casa, não ganha em casa, só empata, perde, mas vai jogar com o Santos. É preocupante. Então, assim, o torcedor santista, talvez até seja por isso que a procura de ingresso, além do preço caríssimo, né? Para quem não é sócio, principalmente, está muito caro o preço do ingresso, pelo futebol que o Santos vem apresentando, pela campanha do Santos, né? Um ingresso muito caro para quem não é sócio, né? Para quem é sócio, beleza, ainda tá acessível, né? Sócio Black, dependendo do setor, né, o custo é zero, né? Outros setores ali é um custo acessível, não é tão caro.
E os outros sócios, né, as outras categorias de sócios também está acessível também, em termos de preço. Né? Não chega, dependendo aí do setor, não chega nem R$ 50 o ingresso. Então, mas agora, para quem não é sócio, tá puxado. Então, gira em torno aí de mais de R$ 150, 200, 300, né? Muito puxado. 50 mil ingressos à disposição, até o momento vendeu 30 mil, né? Então, até amanhã, né, nós estamos aí já próximo do término do domingo, né? Já estamos chegando quase, são 11 horas e 16 minutos da noite deste domingo. Talvez para amanhã pode chegar aí em torno aí de uns 32 mil. Acho que estourando, pode ser que chegue a uns 33 a 35 mil, calculo eu. Mas acho que não vai passar muito disso, não. Então, assim, não vamos ter casa cheia, né? Ingressos esgotados, como tivemos lá contra o São Bernardo, o próprio Morumbis, né? No Allianz, né? Recentemente também contra o Ceará, né? Ingressos esgotados, né? Lotamos o Allianz, lotamos a Neoquímica Arena, né? No ano passado, em 2024, mas o momento era outro, né? O momento era outro. O Santos hoje tá não está fazendo jus, né, para o seu torcedor, motivando o seu torcedor, e mesmo com o Neymar em campo, hein? O Neymar vai jogar. Olha só. Né? O Neymar, isso aí é preocupante, né? Isso é preocupante, porque o Neymar, desde quando voltou para o Santos, o Neymar não jogou aqui em São Paulo, o seu torcedor santista. Né? Quando o Santos jogou no Allianz, o Neymar não jogou. Ele estava lá no estádio, mas ele não atuou, né? Não jogou. E mesmo que ele pudesse jogar, ele não ia jogar por causa do gramado, que é sintético. Então, assim, é uma oportunidade que o torcedor santista vai ter, né, de ver o Neymar em campo, jogando, né, vai ser amanhã, né, contra o Juventude, né, o Santos vai jogar depois contra o Vasco também, no próprio Morumbis também, dia 17, é uma outra oportunidade, esperamos que o Neymar também esteja em campo, né, se não arrumar expulsão, não tomar cartão, não sei se o Neymar está pendurado, não tem essa relação aqui comigo, não sei se ele está pendurado, mas esperamos que nada de ruim aconteça, né? Nem amanhã e nem contra o jogo, no próximo jogo contra o Cruzeiro, no domingo que vem, lá em Minas, né? Esperamos que nada de ruim aconteça, que o Neymar possa estar presente no Morumbi novamente contra o Vasco da Gama, no dia 17. Né? Então, assim, pelo jogador estar em campo e a torcida, eu tenho certeza que se fosse outros tempos aí, já tinha esgotado os ingressos, né? Já tinha batido na marca aí dos 48 mil, 49 mil, né? Próximo aí de esgotar os ingressos, bateu 50 mil ingressos. Brincando, né? Para ver o Neymar, ver o time do Santos, né? Então isso é preocupante, né? Mas talvez esse preocupante para nós torcedores, para nós comentaristas, né? Analistas do futebol, que seja preocupante para nós, talvez não seja preocupante para os nossos dirigentes do clube, né? Talvez para eles, tanto faz como tanto fez. Ah, se não quiser ir, é um favor que faça, né? Talvez pensem assim, né? Quanto menos torcedor para encher o saco, é melhor, né? Pode ser que muitos pensem assim, né? Os dirigentes que eu digo, né? Eles não estão muito preocupados, né? Porque se estivesse preocupado mesmo, né, a situação do Santos seria outra, né? Seria outra. Desde a saída do técnico Fábio Carille, o Santos já teria contratado um técnico de ponta, né, um técnico bom, né, de ponta, não um Pedro Caixinha para dirigir o time. Né?
Com a saída do Pedro Caixinha, tinha ido atrás de um técnico para assumir o clube, assumir o time, né? Não fazer uma aposta com o Kleber Xavier, sabe? Então são questões que foram acontecendo dentro do clube que mostra que não está tendo uma preocupação, né? Está tendo preocupação. Vemos aí algumas entrevistas, né? Entrevistas pífias, né? De dirigentes que dizendo que não está preocupado porque tem muito campeonato ainda pela frente, sabe? Algumas declarações desastrosas de alguns dirigentes que acaba prejudicando mais o clube em algumas ações e por aí vai. Esse é o Santos Futebol Clube, sendo administrado dessa forma. Então, vamos ver, né? Vamos esperar o que nos reserva para amanhã neste jogo aí, Santos e Juventude, né? Só passar rápido aqui para vocês, galera, a provável escalação do Santos para o jogo de amanhã, né? Gabriel Brazão, Mike na lateral direita, provavelmente vai estrear, bem provável, não é certo, mas creio eu que o Kleber Xavier já na corda bamba, né? Amanhã é o dia D, né? Ou ganha, ou vai ser negativo para todo mundo, né? Se o Santos não ganha amanhã do Juventude, se afunda de vez. Acho que está assinando o atestado, né? Decretando aí uma nova queda para a segunda divisão, se não vencer o jogo amanhã. E o Kleber Xavier está demitido, né? Acho que tanto se empatar ou perder amanhã, ele está demitido. Agora a questão é, né? Vão demitir o Kleber Xavier por esses últimos resultados? Tá bom, beleza. Agora quem vai contratar? Quem? Então, se for contratar, tem que contratar um técnico que seja técnico mesmo, um cara casca grossa, parrudo, que chegue pondo ordem na casa. E esperamos que os jogadores abracem a ideia do trabalho e reajam. Porque o time do Santos no papel não é um time ruim. Só não tem padrão de jogo, esquema tático. É o que nós vemos dentro de campo. Então é isso que precisa ser analisado e ser visto, né? Pela diretoria, né? Aí cai de novo no colo da diretoria. Estamos criticando aqui, né? O trabalho. É isso que me preocupa. Vão chamar quem? Vojvoda? Tá no mercado? Sampaoli, né? Muitos torcedores santistas pedem, né? Clamam por Sampaoli. Eu, particularmente, não gosto do Sampaoli pela última passagem dele, da forma que ele saiu do clube, processou o clube, né? Não é um nome que me agrada, mas eu sou obrigado a dar a mão, a palmatória, e dizer que eu acho que no momento o Santos precisa de um técnico estilo São Paulo para ver se dá um gás nesses jogadores, dá um up. Porque não é possível. Não é possível que um elenco como o Santos Futebol Clube tem na mão esteja hoje na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o campeonato é difícil, o campeonato é, é, é isso, é aquilo, não tem jogo fácil. Tá, tudo bem, concordo, mas os pontos que o Santos perdeu, alguns jogos que o Santos perdeu, sabe, é inadmissível, né? Da forma que perdeu para o Mirassol. Eu, particularmente, eu estava até
apostando no trabalho do Kleber Xavier, achando que, de repente, poderia dar certo. Poxa, ganhou do Fortaleza, antes da parada do Mundial. Por sorte, né? Como eu disse aqui, né? Que se dependesse da arbitragem daquele jogo, né, a gente não tínhamos perdido, né? Mas ainda bem que ganhamos. Ganhou do Fortaleza, voltou pós-mundial de clubes, ganhamos do Flamengo. Naquele momento, líder do Campeonato Brasileiro. Poxa, o que você imagina? Pô, agora vai dar uma arrancada, agora vai, né? Aí, vai jogar com o Mirassol. Poxa, Mirassol é um time bom, tá bem ajustado. Ó, mas o que você imagina? Que o time do Santos iria se impor, ia jogar para vencer. Máximo ali que poderia acontecer, vai um empate. Pô, mas o Santos não jogou nada contra o Mirassol. É um jogo horrível, horroroso. O Santos não deu um chute no gol. 90 minutos de jogo, o Santos não chutou no gol. Né? Perdeu da forma que perdeu. Poderia ter perdido até de muito mais. Ter tomado uma goleada histórica contra o Mirassol. Sabe? É isso que irrita o torcedor. Aí vai jogar contra o Internacional em casa. O Internacional não conseguia ganhar de ninguém fora de casa. Aí joga com o Santos. O que acontece? Perde o jogo. O Santos conseguiu perder para o Internacional. Aí vai jogar lá em Recife contra o Sport. Sport que não ganhou de ninguém no campeonato até agora. É o último colocado, lanterna. O Santos consegue tomar 2 gols. Estava perdendo de 2-0. E quase o Vitória. E quase o Sport ganha do Santos. Foi buscar lá um empate heróico. Saiu de lá com 1 ponto na bagagem, que não foi de tão ruim. Mas, sabe, é aquele negócio. Poxa, não tinha time para ganhar do esporte? Aí é aquilo, né? É só a culpa do treinador? É um conjunto de coisas. É treinador, é jogador, é direção, sabe? Tudo, é gestão do clube, tudo. São diversos fatores. Quando o Santos caiu para a segunda divisão em 2023, o Santos não caiu à toa. Não foi à toa. Simplesmente o Santos acordou naquele ano e falou: esse ano nós vamos cair para a segunda divisão. Foi assim. Todos nós sabemos. Foram 3 anos de uma má gestão, diversos fatores negativos, ruins, que fez com que o clube caísse para a segunda divisão em 2023. E o que preocupa hoje, com não só a mim, mas a muitos torcedores santistas, é que parece que o filme está se repetindo, né? Parece que o filme está se repetindo. Parece que em 2023 foi feito um filme, filme 1, e parece que nós estamos assistindo a continuação do filme, né? Filme 2, né? É isso que preocupa muito nós, torcedores santistas. Então vamos esperar, vamos ver, né? O que acontece, né? Esperamos que seja algo positivo para nós santistas, né? Então, dando continuidade aqui, pessoal, na possível escalação, né? Eu parei aqui nos zagueiros, né? Aí vem Souza na lateral esquerda. Não sei por que essa preferência. Eu colocaria o Escobar. Né? Se colocar o Mike na lateral direita, que é o lateral de ofício, eu colocaria o Escobar na esquerda, não o Souza. Poderia até entrar com o Souza depois no segundo tempo,
né? Mas, enfim. João Schmidt, Gabriel Tempo, bom nome, e Neymar, fechando ali o meio campo. Na frente, Roleiser Barreal e David Washington. Esse é o possível Santos para o jogo de amanhã. Né? Vamos aguardar, torcer, né? Torcer muito, rezar muito, né? O Santos hoje ocupa a 17ª colocação, é o primeiro clube na zona de rebaixamento, com 15 pontos ganhos. O Santos está com o mesmo número de pontos do Vasco da Gama, que é o 16º, e está com 15 pontos, o mesmo número de pontos, com 15 também, o Fortaleza, que empatou hoje contra o Corinthians, né? Corinthians, em casa, empatou com o Fortaleza. Né? Empate aí que fez com que o Fortaleza ficasse com o mesmo número de pontos que Santos e Vasco. Vitória, que é o 15º, está com 18 pontos ganhos, empatou com o Palmeiras, 2-2, quase vence o Palmeiras, hein? Saiu na frente, 1-0, aí o Palmeiras empatou, eles viraram 2-1, e o Palmeiras conseguiu buscar o empate 2-2. Né? Então, assim, de todos os resultados em relação a favorecer o Santos, o único resultado bom foi a derrota do Vasco para o Mirassol, lá em Mirassol, por 3-2. Né? O Mirassol venceu apertado, hein? 3-2, hein? Então, assim, o Vasco, apesar de estar ali brigando, né, para não entrar na zona de rebaixamento, o Vasco tem dado trabalho aí para alguns times, né? Lembrando que o Vasco venceu o Santos, né? O Vasco venceu o Santos lá no Rio, né? Foi o primeiro jogo, né, do Campeonato Brasileiro, né? Com o Fábio Carille como técnico do Vasco, né? E o Santos vai jogar com o Vasco no retorno no Morumbi, hein? Jogo de 6 pontos, hein? Então, assim, o Santos amanhã tem que fazer a lição de casa, né? Venceu o Juventude, que é o 19º, tá com 11 pontos. O Santos vencendo vai a 18, vai ficar com o mesmo número de pontos do Vitória, só que o Santos vai ocupar a 15ª colocação, empurrando o Vitória para 16º, e o Vasco entra na zona de rebaixamento. Vai ser o 17º. Se isso acontecer, né? O Santos precisa vencer, né? Ah, mas se empatar, o Santos sai da zona de rebaixamento? Sai. Mas vai ficar com um ponto só de diferença, né? Que não é um bom negócio, né? O Santos precisa abrir pontos, né? Precisa começar a se distanciar desses times aqui. Porque, ó, o Grêmio, que está com 20 pontos ganhos, o Grêmio é o 14º com 20 pontos ganhos, mesmo o Santos vencendo, o Santos não chega, ainda vai ficar 2 pontos a menos que o Grêmio. Tá? Então, assim, o 15º e o 16º aqui vai ficar uma disputa, né? Precisa sair fora disso, precisa subir. Né? O Santos precisa pensar em vencer, né? Dar uma arrancada aí. É o que o Santos não consegue fazer, dar uma arrancada, né? Ganhar aí uns 3, 4 jogos seguidos para respirar, né? Subir na tabela. E o Santos não consegue fazer isso, né? Não tem essa estabilidade, né? Mas amanhã, uma vitória amanhã é primordial, né? Tem que ganhar, tem que vencer de qualquer jeito para abrir aí 3 pontos em cima do Vasco, abrir 3 pontos em cima do Vasco, abrir 3 pontos em cima
do Fortaleza. Aí o próximo jogo do Santos é contra o Cruzeiro, lá em Minas, domingo que vem. Pedreira, é pedreira. Então o Santos vai ter que jogar com cautela, né? Com cautela. É isso que o Santos precisa fazer. De repente arrancar um empate lá contra o Cruzeiro. Não é de tão ruim assim, vamos se dizer. Porque o próximo jogo do Santos é contra o Vasco, no Morumbi, jogando em casa. Provavelmente nesse jogo a torcida vai comparecer até mais do que no jogo de amanhã contra o Juventude, até por ser no domingo, né? Às 4 da tarde. E é um jogo de 6 pontos, né? Então o Santos aí, ganhando do Vasco, o Santos abre aí, dependendo dos resultados, né? Do próximo jogo do Vasco. Vamos ver aqui com quem o Vasco joga as próximas partidas. O Vasco vai jogar domingo contra o Atlético Mineiro, lá no Rio. O Atlético Mineiro, voltando aqui, o Atlético Mineiro, onde o Atlético está na classificação. Atlético Mineiro, cadê o Atlético Mineiro? Está em 10º, está na metade da tabela aqui. 23 pontos. A campanha do Atlético Mineiro também não é boa também no campeonato, né? Mas está com 23 pontos no meio da tabela. Venceu. O Atlético venceu o Bragantino por 2-1 nessa rodada. Então, a torcer aí, né? Por um tropeço do Vasco. E o Santos empatando, né? Com um Cruzeiro, ou de repente vencer. E também o Cruzeiro, ele deu brecha também, vamos dizer, né? O Ceará venceu o Cruzeiro lá. De repente o Santos conseguir uma vitória, né? Que o Santos não pode ter é derrota. É isso que o Santos não pode pensar, em derrota. Mas eu acho que o empate, se conseguir uma vitória, ótimo, maravilha. Depois vai jogar contra o Vasco, que é aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Aí é onde o Santos precisa dar uma arrancada, dar uma decolada, né? Para poder respirar, sair dessa zona maldita aqui, né? Que é do 15º para baixo, tá? Então vamos ver, vamos aguardar o comportamento do jogo amanhã do Santos contra o Juventude e vamos ver. Tudo depende aí do resultado da partida para permanência ou não do técnico Kleber Xavier, né? Certo, galera? É isso aí. Beleza? Então, torcer muito, né? Como sempre, né? E vamos para cima deles, Santos. Para cima deles, né? Rumo à vitória. E assim, galera, eu vejo algumas pessoas aí, alguns torcedores, né? Tá mais preocupado em questão de trocar de técnico agora. Só que assim, vamos imaginar o seguinte, para o Kleber Xavier cair amanhã, o Santos deveria, né, ter um resultado muito negativo, que é a derrota ou um empate. A pergunta é, você prefere que perder para trocar o técnico e continuar na zona de rebaixamento? Ou você prefere ganhar, sair dessa zona de desconforto e de repente dar uma arrancada aí? O que você acha, torcedor? Pergunta aí. Opinião minha.
Eu prefiro vencer e dar uma arrancada e sair dessa zona de desconforto. Porque, sinceramente, não sei se trocar de técnico é a solução, porque nós santistas sabemos muito bem quantos técnicos o Santos já teve nesses últimos anos. Quantos? Muitos, vários, mais de 11 técnicos aí. Resolveu o quê? Me digam. Sabe, então isso tem que ser pensado no começo do planejamento, né? O que não foi pensado, o que eu falei aqui. É erro grosseiro da gestão. Né? É claro que se necessário precisar trocar novamente o Kleber Xavier, tem que trocar. Não tem que ficar segurando. Mas eu prefiro muito mais a vitória do que uma derrota para trocar o técnico. E sabe lá quem pode vir. Se for para vir um técnico de ponta, que não vou falar, mesmo o Santos perdendo para o Juventude, mas vai trazer um técnico bom e esse técnico vai arrumar o time que daqui para frente só vai ser vitória. O campeonato ainda tem longos meses pela frente. Beleza. Até concordo. Mas agora, se for para trazer qualquer um, só para dizer que trocou de técnico e trouxe um outro para tentar, para ver se vai dar certo, desculpa, mas é melhor acertar aquilo que precisa ser acertado com o que temos em mãos. Essa é a minha opinião. Bom, galera, é isso. Fechar aqui esse vídeo. Tá? Esse vídeo eu já estou fazendo até um pré-jogo, né? Para o jogo de amanhã. Amanhã não estarei no estádio, não estarei acompanhando o jogo por questões de trabalho no horário, mas depois do término do meu expediente, vendo o que melhor rolou na partida, eu estarei fazendo um vídeo mais tarde, próximo ali da meia-noite, estarei fazendo um vídeo falando sobre a partida Santos e Juventude. Esperamos que seja com vitória do Santos Futebol Clube. Certo, galera santista? Um grande abraço, bom término aí de domingo, boa segunda-feira para todos nós, boa semana e para cima deles, Santos. Vamos lá, para cima deles. Boa noite, galera.